Olá, gente! No primeiro vídeo do nosso canal, nós iremos falar sobre o século XX e a questão social, com base nas leituras feitas no livro Identidade e Alienação. Estará mais bem especificado no final, nas referências da nossa professora Maria Lúcia Martinelli. A Grande Depressão, ela foi um sofrimento europeu, que foi no início do século XX, né? Houve um grande fluxo migratório para os Estados Unidos, né, provando a dificuldade que a Europa estava vivendo com a Grande Depressão, né? E ela tentava recuperar a economia e buscava novas estratégias de expansão e retorno de capital, né, nos Estados Unidos. Por que houve esse fluxo migratório para lá? Porque lá o capitalismo ele era mais jovem e saudável, quase não foi atingido pela Grande Depressão, né? E o capitalismo se expandindo no mesmo tempo que havia a indústria ferroviária, né? E isso foi fazendo com que fosse polo de atração para os trabalhadores, os pobres e desempregados. A Grande Depressão ora recuava, ora avançava cada vez mais. Nos primórdios do século XX, uma estabilidade fugaz, pois logo foi interrompida pelo conjunto de problemas políticos, sociais e econômicos que precederam a Primeira Guerra Mundial e a Revolução de 1917 na Rússia. Está na página 93 do livro, né? Em relação capital-trabalho na Europa, né, estava tendo novas importantes estratégias de luta. O Estado burguês ele estava dando mais atenção aos trabalhadores e às suas reivindicações, né? Houveram também dois grandes acontecimentos no século XX, né? A primeira situação foi que foi que a questão social estava se tornando centro do palco histórico e o capital estava perdendo domínio de cena porque os trabalhadores já estavam vendo a sua força como classe. O capitalismo mascarado ilusório, né, vai começar a mostrar a sua realidade. Com isso, o progresso econômico e a estabilidade financeira vão sair de mente, né? E nos anos iniciais da década, a esperança de melhoria do quadro foi derrubada, né, foi frustrada por causa da Primeira Grande Guerra. Né? Essa década é a década de 20, como podemos entender, porque foi a década da Primeira Grande Guerra. A sociedade capitalista ela estava à beira do colapso, né, com a economia deteriorada e um grande índice de desemprego e um pauperismo generalizado. A crise de 29 ela veio trazendo desemprego, pobreza e sofrimento. Como forma de reversão, o Estado investe na industrialização capitalista monopolista que vai mostrar a face da nova fase do capitalismo. O fortalecimento do poder burguês vem causando pressão e impedimento da marcha organizativa dos trabalhadores, como já foi dito, que estavam cada vez mais conscientes de sua força enquanto classe. No cenário mais próximo, o que se via era a questão social. Não tinha para onde correr. O capitalismo, a solidificação do capitalismo monopolista estava fazendo com que a pobreza aumentasse e a miséria se generalizasse. Era preciso encontrar novas formas de equacionamento da questão social. Com isso veio o início da industrialização, onde o mercado industrial de reservas, né, começou a aparecer e crescer. Né? Muitos trabalhadores estavam já dentro desse desespero. Né? O favorecimento da precária situação do trabalhador. Diante desse contexto, a classe dominante criou agências para cuidar do enfrentamento da questão social, que foram o seu socorro nessa situação. Na quarta década, o mundo estava se preparando já para a Segunda Guerra Mundial. Né? O aumento do número de assistentes sociais já estava ganhando fórum de profissionalização. E com isso aqui fica a referência, né, do livro Martinelli, Maria Lúcia, Serviço Social, Identidade e Alienação, 16ª edição, São Paulo, Editora Cortez, 2011.